Isto é outra fruta. No último vídeo eu não gostei da imagem que as minhas câmaras fizeram. E tanto isto a 360 que vai aqui a gravar para mim, tanto a minha GoPro 11 que está a gravar para a frente, tive que lhes fazer alguns ajustes em edição, porque senão o vídeo que vocês viram, sobre a Tracer estava muito pior do que o que está. Porque neste momento na GoPro eu estou a gravar com 5.3K e com 60 frames por segundo. Eu não costumo gravar com 60 frames por segundo, eu costumo gravar com 24 frames por segundo. Mas vou testar, não é? Uma pessoa está sempre a aprender. Eu defendo que o 24 frames por segundo torna o vídeo mais agradável ao olho humano, mais real, dá um aspecto também mais cinematográfico, porque o 60 frames vai fazer o vídeo muito fluido. A minha miniatura do YouTube, a minha thumbnail, uso como um quadro do vídeo, ou seja, vejo o vídeo lá no editor, olha, eu gostei desta imagem, faço não é um print screen, mas é como se fosse, vocês sabem, é um quadro parado. Eu gravo aquele quadro parado e uso como thumbnail, sem edições, eu não faço nada, não meto para lá nada, vai mesmo assim. E com 24 frames por segundo, quando gravo com 24 frames é mais difícil para eu conseguir essa imagem, porque tem menos imagens por segundo, só tenho 24, enquanto a que eu estou a gravar agora tem 60 por segundo. E tanto para o slow motion também consigo fazer um slow motion mais agradável quando gravo com 60 do que quando gravo com 24. Para quem não percebe, um vídeo é constituído por fotografias, por imagens todas juntas, todas reunidas, que depois de passadas fazem um vídeo. Lembram-se como antigamente faziam aqueles bonequinhos com um caderno em que se desenhava e depois folheava-se o caderno e aquilo passava e dava para ver um bonequinho animado? Pronto, basicamente um vídeo é constituído por fotos. FPS é frames per second, como os franceses dizem. E eu agora estou a gravar com 60, ou seja, num segundo de vídeo vocês estão a ver 60 fotos por segundo. Claro que o vídeo sai muito mais pesado, ao dobro, praticamente. Os filmes que vocês veem no cinema são gravados quase única e exclusivamente a 24 frames por segundo. Porque segundo os especialistas os 24 frames por segundo é o mais parecido com o olho humano, é o que torna as coisas mais naturais. Vocês façam um teste, peguem no vosso iPhone agora, abram a câmara de vídeo e vejam lá em cima, do lado direito, a dizer, tem lá 4K e depois tem um número ao lado. Esse número ao lado, se vocês carregarem, vai dar para mudar. Esse número ao lado são os frames por segundo. E agora façam um teste, para vocês também perceberem um bocadinho do que é isto. Façam um teste e gravem alguma coisa em movimento com o de 24 e depois com a de 60. E vocês vão ver com o de 60, vocês veem as coisas mais fluídas, mais rápidas. Se fizerem assim com o vídeo, a mandarem assim com o telemóvel, o de 60 parece que nunca sai, nunca desfoca. Se vocês puserem a vossa mão à frente dos vossos olhos e fizerem assim, olhem bem para os vossos dedos, vocês vão ver tipo um arrasto, um blur, vão ver qualquer coisinha ali atrás do dedo. Se vocês filmarem em 60, esse arrasto que vocês veem não acontece. O slow motion, a câmara lenta, 120 frames por segundo, é o mais usado para slow motion. Há slow motions com 240, há slow motions até com mais. Mas o vosso telemóvel em princípio consegue gravar com 120 e alguns com 240. O que é que acontece? Num vídeo de slow motion, vocês gravam num segundo, podem ter lá 120 frames, 120 fotos. Se for 240, vocês têm num segundo 240 fotos para formar uma imagem. Claro que um vídeo gravado com 120 frames por segundo, vocês se chegarem ao vosso editor de vídeo e fizerem slow motion, vocês irem lá à velocidade do vídeo e passarem, imaginem, para metade, vocês querem fazer um slow motion em edição. Se vocês já previamente terem gravado em 120, claro que aquilo vai-vos dar um vídeo de slow motion muito mais fluido, faz mesmo movimento devagarinho. Agora, se vocês gravarem um vídeo com 24 frames por segundo, tem menos fotos num segundo, quando vocês quiserem
fazer um slow motion em edição, se vocês quiserem chegar ao editor, porem lá esse vídeo em 24 frames, imagina vocês andar de moto ou acenar alguém, quando vocês puserem em slow motion, vocês vão aos solavancos. Há slow motions que parece que não fica fixe, que fica ali travado. Eu a tentar agora imitar o trabalho, está fixe. Então para o slow motion também consigo fazer um slow motion mais agradável quando gravo com 60 do que quando gravo com 24. As lindas. Oh. É chato, mas para quem está a começar no mundo das motas e a querer fazer motovlogs, que agora há muita gente, eu recebo alguns pedidos do pessoal a pedir-me ajuda, como é que fazer o básico. Podem ir ao YouTube, ao meu canal, tem lá, ou aqui em cima vai aparecer, eu vou meter o motovlog, quanto é que custa, tem lá o material todo que eu uso. Por exemplo, a GoPro, é uma GoPro, não pensem que é só chegar aqui e pôr a rec, pôr a gravar e está feito. Os frames muda muito, muda um bocadinho, depois aquilo que tu vais ver em vídeo vai mudar um bocadinho a tua perspectiva, a cor que tu usas, porque tu podes gravar já com a GoPro com cores muito neutras, ou seja, sem cores fortes. Por exemplo, este verde que vocês estão a ver agora, ser um verde mais fraquinho, sem tanto tonalidade, mas como também podes pôr no vívido, que é uma opção que te aparece na cor, em que o verde aparece aquele verde muito forte que às vezes até parece falso. A meu ver é um bocado falso. Experimentas todos os settings da máquina, fazes aquilo que eu estou a fazer agora, que é dás uma voltinha, carregas, olha, vou experimentar agora a cor vívido, a ver se gosto de depois na televisão, fica fixe. Agora vou experimentar a cor neutra, pronto. Porque depois em edição vocês podem fazer as alterações, podem puxar um bocadinho a cor, tirar a cor, pôr mais preto, menos preto. Nunca podem mexer muito. Se mexer muito estraga e parece o vídeo, vê-se que está ali muito editado. O ideal, a meu ver, é sempre não mexer no vídeo. Quanto menos mexeres no vídeo, muito melhor. Tu até andas bem, Teresa, pronto, não fico chateada, está bem? Só que lá está, uma pessoa depois habitua-se a andar em motões, habitua-se a andar em Tenerés, em 800, em CRs 500 e claro, depois quem sofre és tu, tadinho. Olha aqui os amigos todos. É o melhor que vocês levam disto, é a comunidade motar. Pode-me conhecer de lado nenhum, pode nem ser português, passa por ti, estás em apuros, opa, em princípio vão parar para te perguntar se queres ajuda. Eu estou aqui com uma mochila, que é a minha mochila de fotografia, onde tenho o material fotográfico todo, e ando aqui atrás com um gravador, o Zoom H1N, aqui atrás numa bolsinha, a tentar virar, está ligado e está a gravar, e está virado aqui para trás, para tentar captar o melhor som possível do cano de escape, ok? Porque vocês estão a captar, vocês estão a ouvir o som disto, não é? Vocês estão a ouvir o som disto, vocês estão a ouvir o som um bocado do vento que consegue entrar e a maior velocidade vocês ouvem mais ainda, mais vento, e tenho um som ali atrás que eu nunca coloquei em nenhum vídeo meu, porque eu ainda não consegui ter conseguido gravar, colocar o gravador num sítio que fique fixe, porque eu quando um sítio em que o gravador apanha um som porreiro dos canos de escape limpo, sem vento, eu vou começar em edição, depois de ter o vídeo e depois de ter este som, coloco também o som do Zoom H1N lá para o meio, para lhe dar um ar mais realista, para dar um ar, porque eu aqui ouço a moto a trabalhar, vocês é que não ouvem. Eu estou a ouvir o barulho, mas vocês não estão, porque o meu ouvido está aqui e consegue captar, mas o vosso som, o vosso microfone está aqui, e este microfone que vocês estão a ouvir é daqui só. Claro que ele não consegue ir lá atrás e captar, por isso é que eu tenho esse microfone lá, só que eu ainda não consegui dar com aquilo. Já meti em vários sacos, agora está neste preciso momento na mochila, num bolsinho pequeno, todo forrado com uma t-shirt, tem aquela esponjinha por cima do microfone, está tudo direitinho. Quando eu puxar pela moto, vocês vão ouvir, vou meter um bocado do som lá atrás que eu registrei. Não sei se ficou bom ou se ficou mal, não faço ideia, vou ver agora.
e o som. E agora vou fazer um replay, vou fazer o mesmo trajeto, mas sem o som. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam sobre ter um microfone só para o cano de escape. Pois o bom também de vocês usarem uma câmera aqui no meio é que tapa a velocidade a que vocês vão. Escusam de ter problemas, escusam de ter comentários de pessoas: ei, Faria, excedeste a velocidade ali, era 50 horas e tu ias a 56. O que é que eu fazia? Muitas das vezes, porque eu também não quero incentivar ninguém a exceder velocidades, apesar de toda a gente exceder, porque ninguém é santo neste mundo, toda a gente comete falhas. Eu punho um blur, só que aquilo em edição que dá trabalho. Eu perdi ali uns bons minutos a tapar a velocidade para as virgens ofendidas não ficarem mais ofendidas. Por isso, se vocês conseguirem meter uma câmara assim e que tapa o velocímetro, opá, melhor. É menos trabalho depois que vocês têm. Mas eu tenho um bocado de preocupação com isso. Vocês sabem porquê. Quando tiver melhor tempo, eu começar a andar na minha Virago, aquilo tem um som brutal. Espero ter o microfone já bem ajustado para aquilo, porque aquilo vai dar um som muito bom. Aquilo nem vai ser preciso falar, vai ser só eu andar de moto com aquilo ligado que o pessoal vai curtir. E eu agora vou buscar a minha CF Moto. Eu gosto da minha moto, porque ter uma moto com malas, vocês vão reparar que é um conforto do caraças. Para saírem com a mulher e darem uma volta um domingo, para irem almoçar fora, ou conhecer um sítio novo, as malas, dão um jeitaço do caraças. O Jolly já não está aqui, o Lucky, olha o Lucky já veio buscar o cavalo, olha, já não está aqui. Ó, foi aqui que passámos. Na Teneré provavelmente já tinha sacado. Atenção, esta moto trava muito bem. Ai a Yama. Peguem na minha Virago, que é a Yamaha. Peguem nela, vocês veem o que é não travar. Aquela moto não trava, aquela moto branda, é diferente. Aquilo travão deve ser um cabo ligado aqui à manete, um fio de pesca, ligado lá a uma borrachinha qualquer na roda. Também já ela é de 91, já lá vão muitos anos, já vão 30 e poucos anos de tecnologia. A Fátima ficou logo lixada: já vais entregar, nem andei nela, não andei na 650 também. Ela esquece, ela ressaca por moto. Eu tenho uma sorte do caraças nisso, que ela quer-me sempre acompanhar a andar de moto. Ela gosta mais de motos do que eu, vou-vos dizer. Ela está a tirar a carta, vai tirar, vai a exame dia 18 deste mês, 18 de janeiro. Tem lá já 300 à espera dela. Além de qualidade dos 4K, 5K, além dos FPS, que é os fotogramas por segundo, 24 ou 60, há também outra coisa, que é o ângulo de visão. O que é que vocês querem ver na GoPro? Porque vocês dá para fazerem mais esticada a câmera, a imagem, mais concentrada, ou seja, apanharem, por exemplo, só isto aqui, conseguirem apanhar mais isto, ou em que o objeto fica mais... Estás a ver aquele, como vocês não têm no telemóvel o 0.5 de zoom, o olho de peixe? Pronto, há pessoal que gosta de filmar assim, porque consegue apanhar mais, mas depois não consegue apanhar muito detalhado aqui os pormenores, percebem? Nem tudo é perfeito. Para ganhares um lado tens que perder do outro. Eu gosto de filmar em que pelo menos apareça aqui os punhos da moto. Vim buscar a minha queridinha, comprei estas luvas aqui na Normoto de inverno. Eu já tinha umas, mas estas são mais compridas, para passar por cima aqui do casaco. Os pormenorzinhos fazem toda a diferença. Luva por cima do casaco dá outro conforto. Está em modo chuva, mas eu vou tirar. Vou-se pôr. Isto é outra fruta. Pois é. Está em 5.3K na mesma, mas meti 24 FPS. E mudei também o ângulo de visão. Ou seja, o ângulo de mais alargado ou não. Isto maravilha. Posição da condução. Patrão. A marca é Wear and Ride.
É uma marca branca, mas tem material bom e muito barato. E tem pormenores aqui do caraças, tem proteções, estão todas protegidas. As lindas. Oh. E não se esqueçam, se acharem que os meus vídeos vos traz algo de útil, algo de bom e que vos entretém, pá, façam aí o subscrever, ativem as notificações para quando eu meter um vídeo novo, vocês recebem no telemóvel. Olha, Faria Dias já fez as neiras, vamos lá ver o vídeo do gajo. E assim também me ajudam. Grande abraço a todos, muita saudinha para vocês e para a vossa família, é aquilo que eu vos desejo. Olha, o Zé vai aqui dentro.